Olá, pessoal. Na nossa aula de semana passada, vocês receberam um plano de estudos, uma apresentação em PowerPoint falando sobre as defesas inespecíficas, do organismo. E lá a gente viu que a nossa primeira linha de defesa são as barreiras do corpo, nossa segunda linha de defesa seriam as respostas inatas. Na aula dessa semana, a gente vai falar sobre as defesas específicas. E como o próprio nome diz, as defesas específicas, elas são uma estratégia de proteção na qual a gente produz um anticorpo específico contra um determinado patógeno. E essa vai representar, então, a nossa terceira linha de defesa do organismo. As barreiras específicas, elas podem ser divididas em imunidade humoral, O que é essa imunidade humoral? Ela vai ser realizada pelas imunoglobulinas. Imunoglobulina é um nome científico que a gente dá aos anticorpos, Então, a população em geral vai conhecer a imunidade humoral pelo nome de anticorpos, mas cientificamente elas são conhecidas como imunoglobulinas. Nesse caso, um determinado anticorpo ele vai combater um antígeno específico, E se a gente for avaliar em termos de constituição, essas imunoglobulinas, elas são formadas a partir da união de carboidratos com proteínas, é o que a gente chama de glicoproteínas, Então, como é que se dá essa estratégia de defesa? Mediante a apresentação de um patógeno, o linfócito B, que é uma célula do sistema de vigilância, dos glóbulos brancos, ele vai se transformar em plasmócito, que pode ser chamado também de célula B efetora, e esse plasmócito vai ser responsável pela produção das imunoglobulinas, ok? Esses anticorpos, eles vão ter a capacidade de reconhecer e se ligar a proteínas ou polissacarídeos que sejam classificados como estranhos ao nosso organismo. Por isso que a gente fala que na imunidade humoral, para cada tipo de antígeno, há um anticorpo específico. Nessa figura aqui ao lado, essa figura foi extraída do próprio livro de vocês, e ele é um esquema, da montagem do sistema de defesa humoral. Então, vamos considerar o seguinte, eu tenho aqui um determinado patógeno que expressa na sua superfície um antígeno. E na nossa corrente sanguínea, a gente tem os glóbulos brancos, incluindo aí uma população de células B específicas. E essas células B, elas expressam também na sua superfície uma série de anticorpos que a gente já produziu ao longo da vida, E aí, um determinado linfócito B, com um anticorpo específico, ele vai reconhecer esse determinante antigênico desse patógeno. Mediante a esse reconhecimento, o que vai acontecer? Ele se torna ativado. E essa ativação, ela vai favorecer que esse único linfócito que reconheceu esse patógeno, ele sofra mitoses sucessivas. Então, ele dá origem a 2, depois 4, 8 e assim sucessivamente, E nessas mitoses sucessivas, todos esses linfócitos B ativados, serão capazes de se transformar em plasmócitos e células de memória, A maior parte desses linfócitos B ativados vão se transformar em plasmócitos e um percentual menor em células de memória. Esse plasmócito é que vai ter a função de produzir esses anticorpos em massa, Então, a gente precisa ter a diferenciação desse linfócito B em plasmócito para que a gente consiga produzir uma quantidade de anticorpos representativa. Em paralelo a isso, uma pequena parcela desses linfócitos B ativados vão formar as chamadas células de memória. Qual que é a importância das células de memória para nós? Mediante o primeiro contato com o antígeno, a gente vai gerar células de memória que vão estar presentes em pequenas quantidades, recirculando de tempos em tempos no nosso organismo. Se a gente tiver um segundo momento de exposição a esse mesmo antígeno, essa resposta imunogênica, na produção
anticorpos, ela vai se dar mais rapidamente. Por quê? As células de memória vão ser rapidamente acionadas para a produção de anticorpos, então a gente consegue aumentar o título de anticorpos num período de tempo muito menor, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a imunidade inata, né? O que é essa imunidade inata ativa? Ela acontece toda vez que o nosso próprio organismo reconhece um antígeno e passa então a produzir anticorpos específicos. Essa imunidade ativa, ela é de longa duração. E ela é de longa duração justamente porque ela gera células de memória. E essa imunidade ativa, ela pode ser classificada como imunidade ativa natural ou imunidade ativa artificial. O que seria imunidade ativa natural? Digamos que um indivíduo imunocompetente, ou seja, seu sistema imunológico está amadurecido, funciona sem nenhum problema, ele vai entrar em contato com um determinado antígeno. Mediante esse contato, dentro de 10 a 14 dias, ele vai ter anticorpos circulando contra aquele antígeno que lhe foi apresentado. Essa imunidade ativa natural é aquela que a gente desenvolve todas as vezes que a gente adoece, né? Então, eu estou dando aqui como exemplos o sarampo, a cachumba, a rubéola, que geralmente são aquelas doenças que a gente tem uma única vez na vida, né? Por que a gente tem essas doenças uma única vez? Bem, se eu tive exposição ao agente, eu adoeci, eu vou gerar anticorpos e células de memória dentro de 10 a 14 dias após a exposição. Essas células de memória, se elas de fato foram produzidas, elas vão estar pelo resto da vida, né, compondo o meu sistema imune. Então, mesmo que eu tenha uma segunda, terceira exposição a esse mesmo antígeno, eu não vou adoecer novamente, porque essas células de memória, elas vão rapidamente reconhecer a recirculação desse patógeno, vão ativar a produção de anticorpos, e muitas vezes eu vou viver essa segunda, terceira infecção sem ter nem mesmo consciência de que eu estou infectado, né? E a imunidade ativa artificial? Ela é adquirida todas as vezes que a gente vacina, né? Então, o que é a vacina? A vacina, ela é um produto, né, farmacêutico que é produzido a partir de fragmentos de antígeno ou então ela contém o antígeno morto ou atenuado, né? O que é esse antígeno atenuado? O antígeno atenuado é aquele no qual eu vou favorecer a infecção no hospedeiro não natural, né? Então, por exemplo, é um vírus que acomete ser humano e eu vou fazer repiques sucessivos desse vírus em ovos de galinha. A galinha não é o hospedeiro natural desse vírus. À medida que eu for passando de geração em geração desses ovos embrionados, o vírus ele vai se atenuando, como se ele se tornasse menos patogênico, né? E aí, lá na minha 20ª geração de ovo embrionado contaminado com esse vírus humano, eu retiro, né, o vírus desses ovos e produzo uma vacina a partir dele. É o que acontece, por exemplo, com a vacina da febre amarela. Uma das indicações, inclusive, de não administração da vacina de febre amarela é se você for alérgico a ovo, né? Isso é um indicativo de que a produção dessa vacina, ela se deu através de passagens sucessivas do vírus da febre amarela em ovos embrionados, né? Uma outra forma de atenuação de um vírus seria, por exemplo, o tratamento químico desse vírus com algum solvente orgânico forte. Então, por exemplo, eu passo o vírus, submeto o vírus a um tratamento com formol. Essa agressão química, ela também atenua esse vírus. A atenuação vai indicar que ele está menos virulento, ou seja, ele pode até causar doença, mas vai ser uma doença mais branda, né? Essa imunidade ativa artificial, ela também gera anticorpos e ela também gera células de memória, né? Então, na imunidade ativa, eu quero que vocês tenham sempre em mente
que o indivíduo ele vai gerar anticorpos por si mesmo, né? E que ele também vai ter a capacidade de gerar células de memória, tá? Aqui à direita, eu estou representando para vocês um gráfico em que ele aborda a concentração de anticorpos no plasma ao longo do tempo em semanas. E aqui existem 2 pontos de aplicação de antígeno, né? Nesse primeiro ponto de aplicação de antígeno, bem, se é a primeira vez que esse indivíduo está tendo contato com esse antígeno, provavelmente o número de anticorpos dele tende a 0. À medida que as semanas passam, ele vai ter um aumento no número de anticorpos. Geralmente, dentro de 3 semanas, ele tem uma quantidade de anticorpos que seria suficiente, por exemplo, para auxiliar esse indivíduo a resolver esse processo infeccioso, né? Passado esse período de exposição, se o antígeno ele não está presente mais no organismo desse indivíduo, a tendência do número de anticorpos é diminuir, né? Digamos que lá na 6ª semana, eu tenho uma segunda aplicação do antígeno. O que vai acontecer depois dessa segunda exposição? Eu vou ter um aumento abrupto do número de anticorpos num período de tempo muito menor, né? Esse é o raciocínio que a gente tem que ter em todas as vacinas que a gente toma dose e depois reforço, né? Então, quando a gente toma a dose, normalmente eles indicam assim, daqui a 2, 3 semanas você já tem anticorpos circulantes na corrente sanguínea, porque esse é o tempo que o seu linfócito B vai demorar para reconhecer o antígeno, para ser ativado, para sofrer mitose, se transformar em plasmócito e aí sim o plasmócito gerar a produção de anticorpos. Antes disso, você não tem proteção, né? E quando você toma o reforço da vacina, né? E aí para cada vacina você tem um período, às vezes 30 dias, às vezes 6 meses e tudo para a dose de reforço, aí você vai ter ali um reestímulo no seu organismo para ativar as células de memória de forma a ativar mais plasmócito para a produção de anticorpos. Mas como o número de etapas é menor, a gente consegue ver uma resposta mais ágil num tempo mais curto, né? Então, essa resposta imunitária primária é essa que a gente vê logo após a primeira aplicação do antígeno, né? E essa resposta imunitária secundária, ela vai ser essa segunda resposta que a gente tem mediante segunda exposição a esse mesmo antígeno, ok? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a imunidade passiva. Quando que ela vai acontecer? Todas as vezes que a gente recebe o anticorpo já pronto, né? Ou seja, ele foi produzido por um outro organismo. Justamente por esse motivo, essa imunidade passiva, ela é de curta duração e ela não desenvolve células de memória. Por quê? Se o anticorpo já está pronto, eu não tenho todo aquele trabalho de ativação de célula B, mitose, transformação em plasmócito para aí sim gerar anticorpo, gerar células de memória, né? Quando que acontece essa imunidade passiva natural? Ela vai acontecer em 2 situações em específico. A primeira delas vai ser na transferência materno-fetal, que acontece ainda na vida intrauterina, né? Então, a mulher grávida, ela tem uma baixa de imunidade, né? Isso é fisiológico, porque ela está carregando um bebê que é metade ela, metade um indivíduo completamente diferente. Mas mesmo assim, ela tem a capacidade de produção de anticorpos, né? Então, durante esse período gestacional, todas as vezes que essa mulher for submetida a algum patógeno, ela vai ter uma resposta de produção de anticorpos e ela consegue passar esses anticorpos pela placenta, né, para o feto em formação. E depois que a criança nasce, ela vai continuar imunizando essa criança através da amamentação, né? Então, no leite materno, vão estar presentes anticorpos que são produzidos pela mãe e que vão garantir a proteção do lactante, né?
Por isso que a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza, né, a amamentação até os 2 anos de vida dessa criança. É claro que isso é muito difícil, né, mas não é impossível, né? Eu, por exemplo, amamentei a minha filha até os 2 anos e 4 meses. E mesmo assim eu trabalho, eu estudo, isso é mesmo uma questão de a mulher ter não só a capacidade, né, de fazer também essa opção e ter a condição. É claro que você tem que ter uma disponibilidade de tempo maior, que não adianta também você amamentar a criança uma vez só ao dia, porque a produção de leite, ela é aumentada mediante a sucção do leite pelo bebê, né? Então, quanto mais estímulo a mulher receber, maior vai ser a produção e também por mais tempo, ok? A segunda estratégia de imunidade passiva é a imunidade passiva artificial. Ela vai acontecer numa situação específica, né? Digamos que um indivíduo ele foi acometido por uma picada de abelha, ou uma picada de cobra, ou escorpião. Eu tenho tempo suficiente para esperar que o linfócito B reconheça o antígeno, se ative, sofra mitose para depois transformar em plasmócito, para depois produzir anticorpos? Não. Se eu esperar isso acontecer, esse indivíduo ele já vai ter morrido, né? Então, nessa situação de exposição a veneno ou toxina de animal peçonhento, a alternativa é o soro terapêutico, né? Então, o soro, ele nada mais é do que anticorpos que foram produzidos geralmente por mamíferos de grande porte. Então, usa-se geralmente cavalos, né? Esse cavalo, então, ele vai ser submetido ele é exposto ao veneno, né? Mediante essa exposição, é claro que é numa dose pequena, né? Porque não pode ser letal nem lesiva para o cavalo. Ele vai produzir anticorpos, né? Com o passar do tempo. Depois, você faz uma coleta do sangue do animal para fazer a medição do nível de anticorpos. Quando essa medição está no nível aceitável, aí sim você faz a sangria do animal, a separação das células sanguíneas dos anticorpos contra o veneno, purifica isso e disponibiliza nas redes de serviço de urgência e emergência, né? Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o Hospital João 23 é referência no tratamento tanto de queimados quanto de indivíduos que são acometidos por acidentes com animais peçonhentos. Então, lá você tem um biólogo, né? Esse biólogo, ele tem treinamento para fazer a identificação do possível agente envolvido naquele acidente, né? Por isso que se pede que ou você tire uma foto do animal, ou você traga o animal junto com você, né? De forma a facilitar a indicação de qual que é o animal peçonhento para a indicação do soro específico contra aquele animal. É claro que hoje a gente sabe que nem sempre é possível, né? Por exemplo, se for uma cobra ou um escorpião, às vezes o indivíduo não consegue nem ver qual foi o animal implicado naquela picada. Então, existem, né, soros terapêuticos que são genéricos, né? Então, ele vai tentar cobrir uma maior quantidade de animais peçonhentos que estejam relacionados ou que possam estar relacionados àquele acidente. É claro também que, dependendo da região, esse biólogo ele já tem uma indicação de quais são os animais peçonhentos que geralmente estão naquela localidade, né? E o médico também ele vai acompanhar se o paciente está melhorando. Se ele entrou com soro terapêutico, o paciente não está apresentando melhora, ele começa a testar outras possibilidades, né? É claro que se existir a indicação do provável animal implicado no processo, seria melhor tanto para o paciente, né, quanto para o serviço hospitalar, porque aí esse paciente ele vai melhorar logo, ele vai embora para casa logo, redisponibiliza o leito aí para outras pessoas que eventualmente precisem ser também atendidas, tá?
Vamos falar um pouquinho agora sobre a imunidade celular, né? Então, depois que a gente tem a imunidade ativa e a passiva, a gente também pode falar de imunidade celular, que existem duas linhagens celulares que estão diretamente relacionadas a essa estratégia de defesa. Seriam os linfócitos T citotóxicos, que a gente chama de TC ou linfócitos T CD8, e os linfócitos T auxiliares, que são os T helper ou T CD4. Eles têm ações diferentes no organismo, né? E isso justifica o fato de que a gente gaste energia para a produção dessas duas estratégias de imunidade celular. Qual que é o papel do linfócito TCD8? Ele vai reconhecer e vai destruir as células que estejam infectadas e também células estranhas ao nosso organismo, né? Como que ele faz isso? Ele reconhece, se liga e arrebenta essa célula, tá? Ele vai lisar essa célula. E essas células da linhagem TCD8, elas estão diretamente relacionadas àqueles processos de rejeição de transplantes, né? Então, uma pessoa, quando ela tem uma falência de um órgão, existe o indicativo dela fazer um transplante, é muito complicado porque ela precisa achar um doador que seja compatível com ela. E compatível em termos de tecido e sangue. Por isso que se faz uma série de testagens. Mesmo assim, se eu achar uma compatibilidade entre doador e receptor, esse receptor provavelmente ele vai fazer uso de imunossupressor para o resto da vida. Por quê? Porque se as células do sistema TCD8 desse indivíduo identificarem aquele órgão transplantado, ele vai ativar esses linfócitos de forma a destruir aquele órgão. Então, o indivíduo ele vai ter problemas, né? E às vezes pode até evoluir para óbito se ele fizer, por exemplo, o abandono da terapia de imunossupressor, né? E os linfócitos T auxiliares, ou TCD4, eles vão reconhecer antígenos apresentados pelos macrófagos, né? Então, o macrófago, ele é uma célula de defesa que está ali circulando na nossa corrente sanguínea. Quando ele reconhece um antígeno, ele pega um fragmento desse antígeno e vai apresentar para esse linfócito TCD4. Com isso, eu vou ter o estímulo para a multiplicação dos TCD8, né? Então, a gente tem que ter primeiro o macrófago reconhecendo o antígeno, depois o CD4 reconhecendo esse macrófago sinalizador, e aí sim eu tenho a ativação dos linfócitos TCD8. E esses TCD4, eles vão induzir a transformação dos linfócitos B em plasmócitos, né? E só depois disso que eu tenho a produção de anticorpos. Os TCD4, gente, são os principais linfócitos que são destruídos no processo de infecção pelo HIV, né? Então, a gente sabe que o HIV, ele é um cavalo de Troia, né? Ele uma vez que está circulando lá na corrente sanguínea do indivíduo, ele vai permitir ser reconhecido pelo macrófago. Aí o macrófago vai apresentar o HIV para o linfócito CD4 e na hora que ele entra para o linfócito CD4, ele vai se mostrar, né? Então, ele vai bloquear a transformação dos linfócitos B em plasmócito e vai destruir essas células da contagem CD4 desse indivíduo. Por isso que o indivíduo que é soropositivo, se ele abandonar também, né, o coquetel, a terapia antirretroviral, rapidamente ele vai ter a diminuição da célula CD4 e aí, como ele não tem habilidade mais para gerar anticorpos, ele começa a ser acometido pelas infecções oportunistas, né? Então, o indivíduo que é soropositivo, raramente ele morre em decorrência do HIV. Ele vai morrer em decorrência das doenças oportunistas que ele adquire, já que ele não tem habilidade mais de produzir anticorpos, ok?
E para a gente finalizar, esse esquema aqui, ele também foi retirado lá da apostila de vocês. E ele faz um resumão do que é a imunidade humoral e da imunidade celular. Então, vamos lá, né? Então, os macrófagos, eles fagocitam antígenos, né? Então, eles estão circulando na nossa corrente sanguínea o tempo inteiro como células de vigilância. E quando eles reconhecem um corpo estranho, eles vão fagocitar. Depois que acontece essa fagocitose, eu tenho a exposição desses antígenos nas membranas desses macrófagos e a transformação, né, deles, então, em células apresentadoras de antígeno. Essas células apresentadoras de antígeno, elas vão estimular os linfócitos T auxiliares, né, que são os T helper, e aí eu vou ter os linfócitos estimulando os linfócitos B aqui e os linfócitos T citotóxicos, né? Os linfócitos B, eles têm aquela função de sofrer mitose, se transformar em plasmócito, para aí sim eu gerar anticorpos. E uma parcela pequena desses linfócitos B, eles vão formar células de memória que vão garantir a imunidade a longo prazo para esse indivíduo, ok? E aí ele está dizendo aqui, os plasmócitos vão produzir anticorpos que se unem aos antígenos, facilitando a fagocitose pelos fagócitos, e uma segunda exposição ao mesmo tempo, né, de antígeno, as células de memória B rapidamente se diferenciam em novos plasmócitos, né? Então, é aquela questão que eu falei com vocês. No primeiro contato, eu tenho muito plasmócito, poucas células de memória. Num segundo contato, eu tenho essas células de memória se transformando em plasmócito para produzir prontamente uma quantidade de anticorpos maior, ok? Os linfócitos TCD8, eles vão destruir as células infectadas, ok? Só um minutinho que eu perdi aqui. Tá, então eles vão destruir as células infectadas em uma segunda exposição ao mesmo tipo de antígeno. As células T de memória se diferenciam rapidamente em novos linfócitos TCD8, né? Para a lise das células infectadas, né? Então, a gente vê que o nosso sistema imunológico, ele tem inúmeras estratégias, seja através das barreiras naturais, seja através das respostas inatas pelas células que circulam, né, como sentinelas na nossa corrente sanguínea, mas a gente também tem uma imunidade humoral que é responsável pela produção direta, né, dos anticorpos, e uma imunidade celular que vai ser aí um conjunto de células com a finalidade de destruir especificamente as células que estejam infectadas, né? Bem, com isso, a gente finaliza essa apresentação de hoje, tá? Eu estou sugerindo para vocês outras estratégias para fixação desse conteúdo e eu peço que vocês não deixem de fazer os exercícios. Dúvidas vocês podem me enviar através do e-mail, né, que foi criado para a turma de vocês. E eu, na nossa próxima semana, no nosso próximo plano de aula, eu vou fazer ou uma matriz ou uma videoaula respondendo essas dúvidas que vocês eventualmente têm, tá? Ok, então, pessoal, até a próxima. Cuidem-se.